E a defesa de Jair Bolsonaro o aconselhou a não ir ao próprio julgamento no Supremo Tribunal Federal por acreditarem que o ato não resultaria em algo positivo. Contudo, pessoas próximas ao ex-presidente disseram que ele ainda não decidiu se vai ou não. Parlamentares da oposição pretendem se reunir na manhã desta terça-feira, antes do início do julgamento, para articular a reação. Entre os itens na pauta está previsto o debate sobre os atos no 7 de setembro, onde vários aliados de Bolsonaro já estão preparando manifestações pelo país para promover uma espécie de pressão popular e reforçar as demandas da direita, como a anistia. Seja bem-vindo, você que acompanha também a programação da Jovem Pan pelas emissoras de rádio, as análises dos nossos comentaristas em relação à possibilidade de Jair Bolsonaro acompanhar amanhã em loco o julgamento que acontecerá no Supremo Tribunal Federal. Começar essa pelo Cristiano Beraldo. Beraldo está com a gente. Você, Beraldo, muda alguma coisa quando o réu participa na sala de julgamento? Amanhã, um julgamento tão importante, é uma demonstração do quê? De força, resiliência? Isso tende a acrescentar alguma coisa? Pode interferir na percepção dos juízes? Ou você acha que a sinalização é outra? Neto, esse julgamento especificamente, a gente pode afirmar que essa sentença já está dada. A presença de Jair Bolsonaro durante o julgamento, ela serve do ponto de vista da divulgação da imagem do ex-presidente. Afinal de contas, o ex-presidente está em prisão domiciliar já há algumas semanas e seria a oportunidade dele ser visto de novo pelo público em geral, especialmente pelos seus apoiadores. Agora, não acredito que, apesar do aumento ali, da criação de um clima de constrangimento, talvez, em relação aos julgadores, mas eu não acredito que o resultado final do julgamento vai sofrer alguma alteração, porque justamente essa opinião já está formada e os próprios julgadores, os próprios ministros têm deixado isso claro. Então, me parece que essa presença é simplesmente em relação à imagem do ex-presidente, mas não para influenciar o resultado do julgamento. Você, Dávila, há um simbolismo quando o réu está presente no plenário, na sala de audiência? Existe essa possibilidade de Jair Bolsonaro participar, acompanhar ao vivo, né? Essa demonstração de força, isso tem um peso, você acha importante? Aliados de Jair Bolsonaro têm orientado que ele não faça isso. Neto, cada um tem uma estratégia, não sei exatamente qual é a estratégia dos advogados de Bolsonaro, mas o fato é, vamos olhar para a turma que julgará o caso. Dos 5 membros, 3 têm envolvimento direto no caso, como eu falei aqui. Foram ministros até pouco tempo atrás do presidente Lula, o outro foi advogado do presidente Lula e o outro é vítima, é um dos que está lá sendo citado no tal processo, no plano do suposto golpe de Estado. Então, assim, é óbvio que a presença de Jair Bolsonaro não vai constranger ninguém e o veredito já está dado. Por isso, entendo que participar ou não do julgamento não vai alterar o resultado nem constranger o voto dos ministros. Por isso, é mais uma questão técnica de estratégia, se deve ou não estar presente no julgamento, mas estando presente ou não, o veredito já está dado, Canhato. E isto é o que nós estamos alertando aqui à nossa audiência, porque os fatos precisam se sobrepor à opinião individual de cada juiz. É isso que se espera numa democracia e no Estado de Direito. Aliados indicam que seria uma exposição desnecessária ou um constrangimento desnecessário, justamente por entenderem que a presença dele não alteraria um roteiro que já estaria mais ou menos desenhado. Você, Mota, muda alguma coisa? Jair Bolsonaro ir ou não ir? É muito difícil de avaliar. A presença no julgamento é direito do réu, é o que dizem os meus amigos juristas. Mas é muito difícil avaliar qual seria a melhor decisão. Porque se você tem
a certeza de que você é vítima de um processo que está cheio de nulidades, que é um processo que não é justo, que é um processo que não foi conduzido de acordo com os fundamentos do direito, ou seja, você é vítima de uma injustiça monstruosa movida por interesses políticos, o que é que você faz? Tem gente que diz, não aceite, denuncie, não colabore, não participe disso, né? Não seja um ator nesse teatro. Outras pessoas dizem não, você tem que se defender, você tem que usar todos os recursos possíveis, porque um dia na história vai ser reconhecido tudo que aconteceu, isso tudo vai ser anulado, mas até que isso aconteça, você que tem que estar lá e exercer o seu direito e se defender dentro do que permitem. Qual é a decisão correta? Eu não sei dizer. Do ponto de vista de estratégia jurídica, do ponto de vista de influência no resultado final, não me parece que faça qualquer diferença. Porque, por tudo que a gente tem ouvido, por todas as coisas que até nós, que não somos bacharéis em direito, sempre aprendemos que são coisas fundamentais no direito, e agora nos convencem de que não, essa história do juiz que tem interesse no caso, isso aí é besteira, porque aqui a democracia está em risco. Como assim, companheiro? Essa história do juiz natural quer dizer o seguinte, tem um determinado juiz, determinada instância, que é onde o seu caso tem que ser julgado. Você não pode tirar o caso de uma pessoa dali e colocar em outro lugar, porque isso interessa a outras pessoas. Não, isso aí é besteira, isso aí não precisa se preocupar com isso. Essa história de que o judiciário não abre inquéritos, né? Assim, eu acho que isso talvez seja, na história toda, Caniato, o que mais me choca, né? Como papéis que nós sempre entendemos que correspondiam a cada um dos poderes foram esquecidos nesse momento. E talvez a segunda coisa que mais me choque tenha sido o que aconteceu com o Congresso Nacional quando alguns parlamentares levantaram a hipótese de fazer o que já foi feito inúmeras vezes na história desse país, que é conceder uma anistia, né? Imediatamente parece que começaram a acontecer telefonemas para lá e para cá, reuniões secretas, conversas. É uma constelação de coisas inacreditáveis. Eu fico imaginando a produção literária que vai acontecer como resultado dos últimos 4, 5 anos. Eu acho que esse país vai ter 100 anos de livros escritos contando o que aconteceu, porque é absolutamente inacreditável. E aí eu me coloco, né, no lugar de alguém que está no centro disso tudo. O que é certo? É você levantar as mãos para os céus e dizer, isso tudo é uma farsa, eu não vou participar disso, ou você aproveitar cada mínima chance que ainda é dada a você para que você pelo menos diga que nada disso está certo. Eu não sei qual é o melhor caminho. Agora, Beraldo, segunda parte da notícia, oposição se articulando para promover manifestações, atos, campanha, vídeos nas redes, lançar hashtags, sei lá, alguma coisa na linha de outros movimentos que nós vimos, inclusive, fora do Brasil, sei lá, a adoção talvez de uma música, de um jingle, Free, Bolsonaro Free, lembra dessa música do Mike Tyson lá atrás? Enfim, a adoção de algumas estratégias de marketing para impulsionar conteúdos com o objetivo de pressionar até o Congresso Nacional. Talvez essa seja a consequência esperada, Cristiano Beraldo, uma pressão sobre o Congresso Nacional, uma vez concluído o julgamento, talvez as forças acabem sendo focadas na possibilidade de avanço do PL da anistia, talvez esse seja o caminho? Neto, vamos lá, temos alguns aspectos desse cenário, né? Primeiro, nós precisamos lembrar que Jair Bolsonaro estará sendo julgado por um juiz que determinou que policiais armados estivessem dentro da casa
de Jair Bolsonaro, onde Jair Bolsonaro não mora sozinho. O juiz colocou ali homens armados para conviver com a esposa de Jair Bolsonaro e, sobretudo, com sua filha. Algo, a meu ver, completamente inadequado do ponto de vista de qualquer núcleo familiar. Independente se é Jair Bolsonaro, se não é Jair Bolsonaro, se é Michele, se não é, eu não acho que é adequado a casa de uma família ter ali um monitoramento presencial de guardas masculinos, homens armados. Pois bem, quando a gente olha para a estratégia da oposição, aí nós temos dois aspectos também a considerar. Primeiro, o aspecto do universo da política. O universo da política tem seus próprios interesses. O universo da política quer colocar Jair Bolsonaro como uma imagem reforçada de uma vítima, não para os apoiadores de Jair Bolsonaro, porque esses já são ali, já acompanham, já estão sensibilizados, mas, sobretudo, para passar uma mensagem para a população em geral de que há ali nesse julgamento uma grande injustiça contra Jair Bolsonaro e, com isso, trazer mais apoiadores para os candidatos apoiados, os candidatos que terão a bênção, a chancela de Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem, não apenas para presidente, mas também para governador, senador e deputado federal. Além disso, nós temos a população em geral. Você tem muita gente que, de boa fé, está observando todos esses absurdos que estão acontecendo, em que o judiciário brasileiro vai se revelando inconfiável e chegando à conclusão de que esse não é o Brasil que a gente quer. Isso não tem nada a ver com Bolsonaro. As pessoas realmente estão fartas deste desequilíbrio institucional que tomou conta do Brasil. E as pessoas, indo às ruas, elas estão manifestando ali uma sensação de frustração, uma sensação de que não aguentam mais. Mas isso se confronta também com o sentimento de medo que muitas pessoas têm de ir às ruas hoje, pelos motivos errados, porque pessoas que foram se manifestar no 8 de janeiro estão sendo ali condenadas a 17 anos de prisão. Então, o que de fato leva a massa da população brasileira a ir às ruas? Isso fica bastante controverso. E, por fim, só para fazer um resgate aqui dessa questão da política, o Caniato, precisamos lembrar que essa manifestação, por exemplo, do governador Tarcísio de Freitas, dizer que se fosse eleito presidente, seu primeiro ato seria fazer uma anistia a Jair Bolsonaro, os governadores também têm um papel a exercer no Brasil hoje, em que as questões institucionais ficaram em segundo plano. Um governador de estado, ele que, se tiver o comando das suas polícias, se tiver um comando daquilo que acontece no seu estado, ele podia dizer, olha, eu não vou cumprir determinada ação do Supremo Tribunal Federal ou determinada ordem do Supremo Tribunal Federal, porque eu não vejo que isso está amparado pela Constituição e essa decisão foi tomada à margem da legalidade. E ele bancar isso. E com esse ato, ele de fato provocar uma discussão profunda desse Brasil que não deu certo. Não adianta só ficar falando, não, porque se eu for eleito, aí o meu primeiro ato vai ser, não, veja bem, porque, olha, pode confiar em mim, porque eu vou dar uma anistia a Jair Bolsonaro. Ora, isso não serve de nada. Até porque o próprio Supremo Tribunal Federal já colocou por terra outros indultos, outras graças concedidas por presidentes da República. Então não adianta realmente ficar com esse discurso de futuro. Eu quero ver alguém agir. E, sinceramente, Caniato, está todo mundo quietinho, cabecinha baixa, esperando o Supremo fazer aquilo que ele bem entende. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, essa afirmação do governador de São Paulo e os nossos comentaristas vão fazer as análises necessárias para esse posicionamento. Dávila, deixa eu só trazer também a informação sobre essa maneira como alguns parlamentares têm se organizado, a possibilidade de um grande movimento, uma reação caso Jair Bolsonaro seja condenado, inclusive com manifestações acontecendo nas ruas, enfim. Planejamentos estão sendo feitos, reuniões
são esperadas, inclusive vários parlamentares entendem que é preciso uma reação. O povo nas ruas, é isso que tem sido dito por vários parlamentares. O que é preciso considerar em relação a essa articulação? Você entende que é justo, é necessário, se assim eles acharem por bem? E de que maneira essa pressão pode surtir algum tipo de efeito? Canhato, povo na rua morrendo de medo, não vai ter povo na rua, esse é o ponto. As pessoas hoje têm medo, é tamanha arbitrariedade da justiça brasileira que a qualquer momento, sem nenhuma explicação, podem caçar o direito de uma pessoa se manifestar nas redes sociais, pode prendê-la, como aconteceu no caso do 8 de janeiro. Hoje, o nível de arbitrariedade não tem limite e isso faz com que as pessoas tenham um senso de autopreservação. Elas não querem colocar em risco elas, suas famílias, elas próprias. Então, este é um grande problema hoje. Neste mundo da arbitrariedade, manifestar com coragem é um ato de grande ousadia nesse país. Então, eu não vejo as pessoas estando dispostas a correr risco de perder ainda mais a sua liberdade individual para se manifestar contra uma ação do Supremo, julgamento que já está dado o veredito. Então, eu entendo a oposição tentando se mexer para manter as pessoas, de certa forma, engajadas nisso, mas eu acho isso muito difícil no momento do Brasil. Aliás, eu, como tenho certeza que você, Cânia, o Beraldo e Mota conversam com muita gente, as pessoas estão com medo. Então, muitas pessoas entendem tudo o que está acontecendo, o desmando da justiça, mas têm medo de se manifestar e correr risco. A situação já está difícil. A pessoa está provavelmente com medo de perder emprego. Está inadimplente, ainda vai se manifestar e acabar preso ou tendo algum tipo de cerceamento. Então as pessoas estão num modo de autopreservação e infelizmente isto ajuda a aumentar o grau de arbitrariedade da justiça. Age de maneira impune porque os freios e contrapeso não estão funcionando, inclusive parlamentares estão com medo. E aí, o que acontece é que sobra excesso de poder na mão do judiciário, que faz o que bem entender, e nós apenas sentamos na arquibancada e observamos os atos arbitrários do Supremo Tribunal Federal. A partir da finalização desse julgamento, Mota, e a possibilidade do povo participar de grandes mobilizações, caso a oposição consiga organizar eventos, enfim, passeatas, você entende que abre-se uma janela especial para o Congresso Nacional apreciar a possibilidade de um novo projeto da anistia ser avaliado, discutido, redigido e votado, Mota? Você acha que entraríamos em um outro momento e a percepção dos parlamentares seria ajustada? Eu acho que a percepção dos parlamentares não está conectada com manifestações. Eu tenho a impressão que a percepção deles está mais conectada com o que eles enxergam como oportunidades e ameaças à sua sobrevivência. Enquanto a situação estiver gerando oportunidades para que eles avancem com seus interesses e eles não se sentirem ameaçados, está ótimo. A gente praticamente todo dia aqui fala das emendas PIX. Agora eu não me lembro qual foi, porque é uma notícia que se repete muito, mas parece que o governo está prestes a mandar alguma coisa de interesse dele para o Congresso, e aí já discutiu se não era melhor, antes de mandar a matéria, mandar as emendas PIX. Então, eu acho que o que está impedindo o Congresso de entender o que está acontecendo no Brasil é isso. Talvez a maioria dos deputados ainda esteja cega para esses interesses pequenos, imediatos, e não consegue enxergar o que está se desenhando. Em relação ao povo, eu entendo
o que o Dávila diz. Eu acho que algumas pessoas têm, sim, esse sentimento. Pela primeira vez na minha vida, eu vejo pessoas com medo. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu tenho 63 anos. Eu nunca vi no Brasil pessoas com medo de falar, de postar coisas, de escrever, de ir a manifestações. Mas eu acho que não é isso o motivo principal que desestimularia as pessoas a irem a manifestações. Eu acho que o motivo principal talvez seja cansaço. As pessoas foram às manifestações nos últimos anos, algumas das maiores manifestações que eu já vi na minha vida. A maior que eu já vi até hoje foi a de 7 de setembro de 2021. Nenhuma foi maior do que essa. Eu vou contar para os meus netos a quantidade inacreditável de pessoas que tinha aqui em Copacabana. E aquelas pessoas eram pessoas de todas as classes sociais, pessoas de todas as idades, resgatando uma coisa, Canhato, que eu achei que tinha desaparecido desse país. É o patriotismo, que é muito diferente de nacionalismo, né? Patriotismo é o orgulho da sua pátria, a satisfação de estar ali junto com outros cidadãos como você, cantando o hino nacional, usando a camisa verde e amarela, carregando a bandeira do Brasil. Eu me lembro, como se fosse hoje, casais de todas as idades, pessoas de todas as idades, de todas as etnias ali, compartilhando aquele momento e compartilhando em 7 de setembro de 2021 a esperança de um país que estava decolando. Esse era o sentimento ali. Mas agora estamos caminhando em direção a uma vida melhor. Nós estamos caminhando em direção a um país onde você não vive com medo o tempo inteiro de ser vítima de crime ou de ter seu familiar vítima de crime. Você não fica o tempo inteiro atendendo o telefone já preparado para o golpe que alguém quer dar em você. Você não fica com medo de alguém entrar na sua aposentadoria e desviar o seu dinheiro. Você não vai mais ver o festival de impunidade que sempre imperou nesse país, porque as coisas estão mudando. Esse era o sentimento. Eu vou repetir a data, 7 de setembro de 2021. Aí a gente pensa em tudo que aconteceu de lá até aqui. Como é que você vai chegar para uma pessoa e dizer para ela, não, vai lá de novo, confia, porque existe uma chance das coisas mudarem? Ela vai perguntar, mas onde está o agente dessa mudança? No Congresso Nacional? Esse Congresso Nacional que está aí? Então eu acho que esse é o principal motor da falta de interesse das pessoas em manifestação, é desânimo. Agora, eu quero lembrar mais uma vez, ninguém tem controle sobre os acontecimentos, ninguém tem controle sobre o futuro. Em inúmeras ocasiões, no passado recente do Brasil, todo mundo achou que uma determinada coisa ia acontecer e aconteceu outra completamente diferente. A história está cheia de exemplos de regimes, de políticos que acreditavam ter o domínio total sobre os países. A história que eu me lembro que mais me chama a atenção, um amigo querido, Marcelo Monteiro, sempre conta essa história. Foi o que aconteceu, se eu não me engano, na Romênia, né? Lá que tinha o Nicolau Ceausescu, aquele ditador, e o ditador sempre fazia discursos de horas, e as pessoas ficavam ali em pé, todo mundo assistindo aquele discurso, mas teve um dia em que alguém levantou no meio da multidão e falou, mentiroso! E o ditador nunca tinha ouvido aquilo ali, ele tomou um susto e semanas depois o ditador estava derrubado, porque foi quebrada a espiral do silêncio. Então, a gente nunca sabe como isso acontece, a gente nunca sabe onde vai estar a origem. Talvez não esteja nas manifestações que a gente viu recentemente aqui no Brasil. Agora, as pessoas não podem perder a esperança de que o Brasil retorne ao rumo algum dia.